o uso do sistema Braille como recurso de inclusão e didático em uma escola municipal de Santarém. Este trabalho foi desenvolvido pelos discentes Adaías Oliveira de Araújo, Antônio Felipe da Silva Nogueira e Isaac da Silva Lemos, todos acadêmicos dos cursos de licenciatura integrada em Matemática e Física. É importante salientar que essa atividade se deu na disciplina de Estágio Supervisionado 2, onde o foco dessa disciplina foi o ensino fundamental na área de Ciências e Matemática. Nosso professor regente de Matemática foi o professor Francisco Solano Lopes Mendonça. Nosso orientador de estágio foi a doutora Cláudia Silva de Castro. Contexto da atividade. Essa atividade se deu na Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Padre Manuel Albuquerque. Essa escola foi fundada no ano de 1963 e está localizada na Avenida Dom Frederico Costa, sem número, no bairro de Santíssimo. Da esquerda à direita temos os discentes Adaías, Isaac e Felipe. E aqui mostramos algumas imagens da escola, no caso da área externa da escola. A gênese da ideia. A ideia surgiu durante as aulas de matemática, onde o professor Solano, esse que está escrevendo no quadro, teve curiosidade, em saber como o Felipe, esse de camisa verde, para quem não sabe, o Felipe ele possui deficiência visual. O professor tinha dúvida como ele conseguiria passar o conteúdo de matemática para os alunos dele, Então, durante o estágio, ele nos desafiou, a desenvolver uma atividade que envolvesse, o Braille, que a gente pudesse levar o Braille para os alunos dele. Então, durante as aulas de estágio, nós fomos pensando em uma atividade que trabalhasse tanto com matemática quanto com Braille, a elaboração do material. Daí surgiu a ideia, dessa atividade, onde o que foi que a gente pensou, Nós pensamos o seguinte: usando esse material de madeira, que chamamos de cela Braille, nós pensamos o seguinte: na turma de nono ano, onde a gente aplicou a atividade, eles estavam trabalhando fatoração de expressões algébricas, Então nós pensamos o seguinte, que poderíamos ensinar eles a transcrever, essas expressões que eles estavam trabalhando para o Braille. Iríamos trabalhar tanto a matemática, com a fatoração dos polinômios, quanto com o Braille, como vocês podem ver, Nós iríamos transcrever as expressões escritas que eles estudavam para o Braille. Os objetivos dessa atividade. Primeiro objetivo: trabalhar expressões algébricas expandidas e fatoradas em Braille. Segundo objetivo: sensibilizar os alunos para a inclusão das pessoas com deficiência visual em aulas de matemática por meio do Braille. Metodologia. Essa atividade foi pensada para ser trabalhada em 3 momentos. O primeiro momento consiste na separação da turma em grupos e distribuição de material didático de madeira inspirado na cela Braille. O material é mostrado anteriormente. Neste momento, apresentamos a história do Braille, o alfabeto Braille, os símbolos matemáticos em Braille, tudo usando o material de madeira, ou seja, enquanto nós mostrávamos, os alunos manipulavam o material de madeira. Aqui a separação do material, a explicação. No segundo momento, nós mostramos o que a gente queria, propor na atividade, ou seja, nós mostramos alguns exemplos de expressões escritas que eles trabalhavam, transcritas para o Braille. E nós fatoramos e transcrevemos também para o Braille. Aqui nós mostramos os exemplos para eles. Aqui um dos exemplos que a gente mostrou no dia, como vocês podem ver, embaixo está a expressão escrita e acima a expressão representada em Braille. E o último momento foi onde eles puderam fazer por conta própria o que eles aprenderam tanto no primeiro e segundo momento. Ou seja, nós daríamos alguns exemplos de expressões expandidas e pediríamos que ele representasse essas expressões expandidas, depois fatorasse, de forma escrita mesmo, e mostrasse a representação da fatoração dessa expressão expandida em Braille. Aqui está eles manipulando no caderno, representando algumas das expressões que a gente pediu. Conclusões. Das conclusões do estagiário, eu destaco 4 pontos. O primeiro ponto é o seguinte: inicialmente os alunos já apresentaram bastante dificuldades em fatorar as expressões e transcrever as mesmas para o Braille. Segundo ponto: a principal dificuldade encontrada foi a fatoração das expressões escritas e não a representação delas em Braille. Ou seja, a principal dificuldade que a gente encontramos foi com o conteúdo matemático e não a representação. A representação eles conseguiram representar muito bem, Todas as equipes conseguiram apresentar, foi pedido sem grande dificuldade. Mas a maior dificuldade foi na hora de fatorar de forma escrita. Isso atrapalhou um pouco o andamento da atividade. Terceira conclusão: essa atividade chamou muita atenção dos alunos, pois para muitos deles esse foi o primeiro contato com a escrita Braille. Quarta conclusão: essa atividade favorece o processo de ensino-aprendizagem de matemática e é de suma importância para que os alunos sem deficiência possam ir além do aprendizado que adquirem nas aulas regulares e que possam fazer parte das práticas de inclusão.
e agora vamos estar passando um pouco das conclusões do nosso professor regente de estágio. Então, boa tarde. Quando os meninos vieram fazer estágio comigo, né, então teria uma parte do estágio que eles deveriam interferir, eles deveriam fazer uma regência. E aí, muito curioso, eu fiquei perguntando sobre a questão do Braille, né, com o Felipe, que o Felipe é cego, então como é que o Felipe faria para trabalhar com seus alunos, né, da matemática, por exemplo. E numa dessas conversas a gente pensou em numa oficina que envolvesse polinômio, ensino de polinômios através do Braille. E eles não contaram conversa. Em poucos dias eles arrumaram tudo e aí começaram realmente a fazer oficina. E eu achei impressionante como é que os meninos prestavam atenção e aprendiam muito rapidamente, né? Então, assim, foi um aprendizado até para mim, né? Que eu não sabia nem que poderia ser feito daquela maneira. E eles fizeram muito bem. Eu acho que esse trabalho deles é fantástico. Simplesmente é um trabalho fantástico, né? Obrigado aí, Felipe, e os demais meninos que fizeram esse trabalho, que também me proporcionou um aprendizado fantástico. Esse trabalho teve 3 referenciais bibliográficos. O primeiro foi a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, o Código Matemático Unificado para a Língua Portuguesa e o livro didático utilizado pela turma de 9º ano, o livro da coleção Álgebra Mais Matemática 9º ano. Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.